igreja pode assentar-se. Querido, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 12. Leremos dos versos 3 até o verso 8. Romanos 12, versos 3 a 8. O tema da mensagem dessa manhã é transformados para ser humildes, para sermos unidos, para sermos servos. Transformados para a humildade, para a unidade e para o serviço. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se nos fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Conta-se que uma mãe e um bebê camelo, eles estavam parados em um determinado lugar, à toa, descansando, quando de repente o bebê camelo ele pergunta para a mãe: por que os camelos têm corcovas? E a mãe responde: bem, meu filho, nós somos animais do deserto, nós precisamos das corcovas para reservar água, e por isso somos conhecidos por sobreviver por muito tempo sem água. E o bebê continua e diz: por que as nossas pernas são longas e as patas são arredondadas? E a mãe responde: para permitir que a gente caminhe no deserto. Essas pernas longas nos mantêm o corpo mais longe da areia e do calor, e as patas arredondadas fazem com que a gente possa se movimentar melhor na areia. E o bebê camelo pergunta: e por que nós temos esses cílios tão longos? De vez em quando eles atrapalham a minha visão. E a mãe responde: esses cílios longos e grossos são uma capa protetora para os nossos olhos. Eles protegem os nossos olhos da areia quando há o vento no deserto. E aí o bebê pergunta: se a corcova é para armazenar água, enquanto cruzamos o deserto, as pernas longas para caminhar através do deserto e os cílios para nos proteger do deserto, por que estamos aqui dentro do zoológico? Quando Paulo escreve Romanos capítulo 12, versos 3 até o verso 8, ele mostra que nós fomos transformados com um propósito. E quando nós não exercemos esse propósito, quando nós não cumprimos o propósito do porquê nós fomos criados, transformados, regenerados, as coisas não farão sentido. Deus nos transforma pela sua graça e nos dá dons para servirmos. Deus nos transforma para sermos humildes. E Deus nos transforma para sermos unidos. Quando nós não somos humildes, quando nós não servimos, quando nós não estamos em unidade, nós perdemos o propósito porque fomos criados. Quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos, ele escreve a uma igreja que ele não havia visitado, ele não havia estado lá e sequer plantado essa igreja. Possivelmente a igreja em Roma surge depois da pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, onde muitos judeus de Roma haviam subido para Jerusalém com o intuito de adorar a Deus no Pentecostes, e ali então eles se convertem, voltam para Roma, e ali então a igreja é plantada. Paulo então escreve essa epístola, dos capítulos 1 até o capítulo 11, Paulo expõe o que é o Evangelho. Ele mostra de fato que todos nós merecemos a ira de Deus, que não há justo nenhum sequer, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E depois de mostrar então que tanto o judeu merece a ira, quanto o moralista, quanto o gentio, o ímpio, ele mostra que a graça de Deus então se manifesta por meio de Jesus Cristo. A justiça de Deus é revelada por meio do Filho. A redenção em Cristo. A justificação por meio da fé.
Depois ele vai dizer então que essa justiça é recebida pela fé em Jesus Cristo. Ele exemplifica isso com Abraão, que é justificado não por obras, mas pela fé. Ele creu isso, lhe é acreditado como justiça, imputado como justiça. E depois ele vai dizer que essa justiça deve ser obedecida. E por fim, nos últimos capítulos, ele vai dizer que a justiça de Deus é soberana. No capítulo 12, agora, uma vez que somos justificados, Paulo diz para nós como nós devemos viver uma nova vida. Deus nos transformou, Deus nos fez nova criatura. Então agora como devemos exercer a nossa cidadania? Como nós devemos viver, uma vez que somos justificados, somos declarados justos diante de Deus? Nos versos 1 e 2, então, ele diz que pelas misericórdias de Deus, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas deixai-vos ser transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é baseado nas misericórdias de Deus que Paulo continua exemplificando, mostrando como nós devemos viver a partir do verso 3 em diante. Reverendo Hernandes, falando sobre essa segunda parte de Romanos, ele vai dizer que essa segunda parte trata de relacionamentos. Nos versos 1 e 2, o relacionamento nosso com Deus. Versos 3 a 8, o relacionamento conosco mesmos. O 9 até o 17, o relacionamento com o próximo. Do 18 até o 21, o relacionamento com os inimigos. O capítulo 13, o relacionamento com as autoridades. E 14 e 15, o relacionamento com aqueles que pensam diferentes de nós. Então, Deus tem uma vontade para nós, que Paulo diz que essa vontade ela pode ser experimentada, e ela é boa, agradável e perfeita, e essa vontade é para que nós nos relacionemos com Ele, e para que nós nos relacionemos com o nosso próximo. O intuito de Deus é que sejamos humildes, que sejamos unidos e que sejamos servos. Então, em primeiro lugar, o verso 3 diz para nós: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Paulo inicia mostrando que ele compartilha um dom com a igreja. Ele exorta a igreja a exercer os seus dons, e no verso 3 ele já diz: pela graça que me foi dada, a caris, pela caris, né, o termo grego aqui que ele usa é esse, eu compartilho dessa graça que eu recebi, e todos recebem da mesma graça. Contudo, essa graça é manifesta na nossa vida por meio da carisma. Nós recebemos da caris e exercemos a carisma no corpo. Carisma são os dons. E Paulo então compartilha dos seus dons com a igreja, para edificar a igreja em Roma. E ele exorta essa igreja para que faça o mesmo posteriormente. Então ele compartilha desse dom e exorta agora a igreja para que eles não pensem de si mesmos além do que convém. A igreja, em primeiro lugar, deve ser humilde. A primeira resposta do cristão, uma vez que ele tem a sua mente transformada, moldada pelo Espírito, e não permite que a sua mente seja conformada com este século, é que ele é humilde. E é isso que Jesus Cristo vai dizer no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 3, que ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é a primeira bem-aventurança, porque é o primeiro passo do cristão, é reconhecer que diante de Deus eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou nada. É reconhecer que não vem de mim, é segundo a graça que foi dada, vem de Deus. É Deus quem repartiu a fé para cada um. E se não vem de mim, por que eu vou me gloriar? Por que eu vou pensar além do que eu devo? E Paulo usa um jogo de palavras aqui com a palavra phronem, que é de pensar, pensamento. Por 3 vezes ele repete, ele usa 2 palavras, que é hiperphronem e sophronem. O hiper é o que pensa além, né? Então aquele que pensa além do que convém. Ele tem uma visão de si mesmo inflada. Ele superestima a si mesmo. Ele fala assim: sem mim aqui, nessa igreja, a igreja cai, não fica. Porque olha as coisas que eu faço, ninguém mais pode fazer.
porque se eu não estiver lá, as coisas não vão para frente. A igreja de Jesus, nós somos membros de um corpo, nós somos importantes. De fato, Deus nos transformou para servirmos, mas nós somos parte. Nós somos dependentes uns dos outros. Todos são importantes. O que Paulo exorta aqui? Não pense que você é melhor, porque você não é. Não pense que você é pior também. Paulo não diz que a gente tem que pensar que é pior. Mas Paulo diz que nós devemos ter uma visão moderada, uma visão sóbria, né? Ter um pensamento moderado sobre si mesmo. Então, eu devo me abster de qualquer atitude de autopromoção, de pensar que eu tenho uma influência, que eu consigo estar à frente, e eu é quem conduzo, e depende de mim, porque se eu não fizer, porque eu sou o reformador da igreja, ou porque eu quem lidero, e eu quem vou transformar as coisas do meu jeito, a igreja é de Jesus, queridos. Não pense que você está além do que deve. Nós somos membros uns dos outros, e Deus nos usa pela sua graça. E se Deus usa os pastores é pela sua graça. E se Deus usa os presbíteros é por causa da sua graça. E se Deus usa cada membro, cada líder, em cada área da igreja é por causa da sua graça, usando pecadores, usando vasos de barro, para mostrar a preciosidade do tesouro que é Cristo, que é quem nós temos, o Senhor Jesus. Se é Deus quem opera, por sua graça, por que nós nos gloriamos? Spurgeon, ele declarou certa feita, ele disse: somos tão pequenos, que se Deus manifestasse sua grandeza sem sua condescendência, seríamos esmagados debaixo de seus pés. Nós temos o maior exemplo de humildade na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que se esvaziou da sua glória, e vem, e que é humilde. E ele diz: tomem do meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele é quem se humilha, queridos, e sendo Deus todo-poderoso, tendo todo o poder, aquele que tinha toda a glória junto com o Pai antes que houvesse mundo, ele se esvazia e lava os pés dos seus discípulos, aqueles que o abandonariam poucas horas depois. Poucas horas depois eles estariam negando, traindo, abandonando. Jesus Cristo, em tudo, foi servo, humilde, até o fim, até a morte. E nós somos chamados a sermos humildes, a reconhecer quem somos e a reconhecer a quem servimos. Quando nós perdemos de vista a grandeza do nosso Deus, a gente começa a pensar que a gente é grande. Nós não devemos perder de vista o nosso Senhor, porque quando nós tiramos os nossos olhos dele, nós começamos a nos desviar. Paulo continua no verso 4, depois de dizer então que nós somos humildes, e a base da igreja é essa, e quando não há humildade, não há unidade. Então, uma vez que nós somos humildes, que nós reconhecemos que não somos melhores, então nós devemos reconhecer que somos um só corpo, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo então diz que nós somos transformados com base nas misericórdias de Deus, com base na graça do Senhor, é que nós somos transformados para sermos humildes e para sermos um. A primeira coisa que Paulo fala então aqui, ilustrando, é que nós fazemos parte de um corpo. Nós somos um só corpo. Qual que era o problema que havia em Roma? Uma divisão na igreja, judeus e gentios. A igreja agora em Roma tinha uma parte maior de gentios, que estavam rejeitando os judeus. Existiam judeus na igreja que ainda guardavam algumas coisas, que ainda seguiam algumas coisas, e Paulo vai exortar a igreja dizendo: vocês são um. E não pensem que vocês são melhores, antes vocês devem
agir para com o fraco na fé, a partir do capítulo 14 ele vai dizer isso. Aquele que pensa que pode comer ou não pode comer, que a liberdade de vocês seja pelo amor, e que vocês ajam com graça, e que vocês sejam tolerantes para com os fracos. Judeus e gentios em um mesmo corpo, parecia algo inadmissível para os judeus, parecia algo impróprio, mas Deus decide eleger gente de todas as tribos, povos e raça, gente de diversas culturas, diversas línguas, gente com pensamentos diferentes, com diferentes cosmovisões sendo transformadas para ter uma mesma cosmovisão, mas gente diferente, gente unida em um só corpo. E Paulo denota a unidade e a diversidade que o corpo tem. A diversidade é no sentido de funções, e não no sentido de pensamentos. Muitas vezes, algumas pessoas podem ter algum tipo de dificuldade com relação a isso, dizendo quanto à diversidade da igreja. Nas Escrituras, em momento algum, nós temos sendo dito que pode-se pensar diferente do que a doutrina dos apóstolos. Não, nós temos um cabeça e o fundamento da igreja, que é a doutrina dos apóstolos, que é a sã doutrina. A diversidade na igreja é com relação aos dons, às funções, que são distintas, mas a palavra de Deus é inegociável. Tudo provém da palavra. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é a nossa regra de fé e prática. É com base nas Escrituras que nós vivemos, e nós sabemos como viver, e nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É por causa da palavra que nós cremos, e que nós somos salvos, e que nós temos um padrão de vida para viver. Mas há uma diversidade. Paulo vai dizer que se não houver essa diversidade na igreja, o corpo será uma anomalia. O corpo não pode ser uma grande mão, ou um grande olho. O corpo são muitos membros, e esses membros é que formam o corpo. E apesar de diferentes culturas, tradições étnicas, línguas, status, ricos, pobres, grandes, pequenos, judeus, gentios, Deus opera no corpo, e Deus dá diversos dons, diferentes dons, para que a igreja seja unida, e unida em Cristo, um só corpo em Cristo. E a palavra em Cristo aqui que Paulo usa, denota essa nova realidade que nós vivemos como igreja. Nós agora estamos em Cristo, nós vivemos neste mundo, mas em Cristo nós já vivemos uma realidade escatológica da Nova Jerusalém, porque nós já podemos ter um antegozo do céu nessa terra. Estando em Cristo, nós vivemos os valores do reino. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E aquele que está em Cristo está ligado ao cabeça, necessariamente está ligado ao seu irmão, aos eleitos, no corpo de Cristo. E se faz bem para mim, faz bem para o meu irmão. E se faz bem para o meu irmão, faz bem para mim. E se eu fizer mal para o meu irmão, eu estou fazendo mal para mim. Você já pensou a minha mão querer brigar com o meu olho? E ela dizer, eu quero ser o mal e vou te dar um soco. E a minha mão resolve dar um soco no meu olho. Pode isso? Pode isso, meus irmãos? Não pode. Um certo fazendeiro, todos os anos ele ganhava um prêmio de qualidade pelo excelente milho que ele colhia, e ele levava a um festival do milho. E um repórter então decidiu ir até aquela fazenda para fazer perguntas para ele sobre a qualidade do seu milho, fazendo uma matéria sobre aquela fazenda e sobre o cultivo dele. E o fazendeiro conta para aquele repórter que ele sempre dava da sua melhor semente para os seus vizinhos. E aquele repórter questiona e fala, mas eles estão competindo com você. Por que você dá para eles a sua melhor semente? E aquele fazendeiro responde, por causa do vento.
O vento nos conecta. O vento leva o pólen de um campo para o outro. Se meus vizinhos cultivam milho inferior, a polinização degradará a qualidade do meu milho. Se eu quero cultivar um milho bom, eu tenho que ajudar meus vizinhos a melhorar o milho deles. No corpo, queridos, vai além disso. Eu quero que meu irmão cresça, porque isso faz com que a igreja cresça. Eu sou um instrumento de bênção, porque quando eu abençoo é que eu sou abençoado. Deus não abençoa aquele que quer reter. Deus não abençoa egoísta. Mas quando eu sou canal de bênção, eu sou abençoado. Por isso que a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E a partir do verso 6, então, Paulo vai dizer que nós somos transformados para servir. Nós somos transformados para sermos humildes, para sermos unidos e para sermos servos, para servir. Ele diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecias, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E Paulo aqui então traz uma lista de dons espirituais e mostra como devemos usá-los com o intuito de servir a outros. Então ele fala aqui da graça, segundo a graça que nos foi dada. No verso 6 de novo ele fala da caris, a caris que nos foi dada, essa graça que é manifesta por meio dos carismas, dos dons espirituais. Então, nós recebemos da graça com o intuito de exercer os dons, não reter os dons. Quando a gente olha para a geografia da Palestina, há 2 mares lá. Existe o Mar da Galileia e o Mar Morto. Se você for no Mar da Galileia, você vai perceber que esse mar é um mar que tem vida, é um mar que tem árvores, é um mar que tem tudo de vida ao seu redor. Porque nós temos esse mar ao norte, o Rio Jordão e o Mar Morto. E o Rio Jordão é quem liga esses 2 mares. E qual que é a diferença entre eles? Sendo que o Mar da Galileia é repleto de vida, de peixes. Nós lemos sobre ele nas Escrituras, grandes pescas ali. E o Mar Morto não tem nada, só água salgada. E qual que é a diferença? A água? Não. O solo? Não. A diferença é que o Mar da Galileia devolve a água que recebe do Rio Jordão. O Mar Morto apenas recebe. Porque ele está em uma região que é abaixo do nível do mar. E ele retém tudo o que ele recebe. E com o passar dos séculos ele acumulou tanto sal que qualquer tipo de vida ali se torna impossível. O mar generoso tem vida e proporciona vida. E o mar egoísta não tem nada. Somente sal, somente solidão. Nós somos chamados a servir, queridos. Então Paulo ilustra para nós como podemos servir. Primeiro exemplo que ele nos dá, ele diz que se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ele diz que se profecia, no grego ele diz kataten analogian tes pisteus. Literalmente seria, se profecia segundo a analogia da fé. O que é uma profecia? Falar da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 diz, consolando, edificando, exortando. Então seria a pregação da palavra, seria a exposição da palavra de Deus. Não há mais novas revelações. Qualquer nova revelação deve ser considerada anátema. Então se há profecia hoje, é segundo a palavra de Deus. E Paulo vai explicar isso, seja como segundo a analogia da fé, que é traduzida para nós aqui segundo a proporção da fé. E a reforma trouxe uma explicação do que seria a analogia da fé. A segunda reforma é um princípio hermenêutico, no qual a Bíblia interpreta a Bíblia. Ela não pode ser interpretada por nada além das Escrituras. Nós lemos a realidade a partir das Escrituras, e não lemos a Escritura a partir das ciências sociais, a partir de qualquer filosofia fora
das Escrituras, ou qualquer ideologia humana, para examinar as Escrituras. Se há uma exposição da palavra, é segundo a palavra. Qualquer coisa diferente disso deve ser considerada anátema. Por isso, pregamos expositivamente. Por isso, pregamos a palavra. Por isso, nos afadigamos na palavra. Em segundo lugar, ele diz que se ministério, dediquemo-nos ao ministério. A palavra traduzida como ministério seria a palavra grega diaconia. Então, que seria serviço? Serviço ou ministério são sinônimos aqui. Se serviço, seja então no exercício da diaconia. É isso que Paulo está falando. Então, se você quer servir, faça-o com dom. Se você tem o dom, não o faça de forma relaxada. Não o faça na força do seu braço, mas no braço do Senhor. Porque nós não devemos nos desviar do serviço que Deus nos deu. Nessa sequência aqui, Paulo parece óbvio no que ele traz, porque tudo que ele fala é: se serviço, faça por meio do serviço. Se ensino, que se faça por meio da instrução. Mas é óbvio. Mas que seja por meio daqueles que têm o dom. Se eu não tenho o dom, eu devo me dedicar naquilo que Deus me capacitou. E todo crente tem dons, queridos. Se eu tenho da graça, eu tenho dons. Se eu recebi da caris, eu tenho carisma. E esse serviço que Deus nos deu deve ser exercido com fidelidade, deve ser exercido com zelo, deve ser exercido com empenho. Me desviar daquilo que Deus me chamou para fazer outra coisa que Deus não me chamou. É como um médico que está querendo pintar as paredes do hospital enquanto tem doentes morrendo. Deus te chamou para um ministério, Deus te deu dons, e Deus deseja que você exerça seus dons para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo. Ele disse: ensina o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, o que ensina, que o faça por meio da instrução da doutrina. Aquele que ensina deve esmerar-se no preparo, afadigar-se no estudo da doutrina. E Paulo não fala apenas da forma, da didática, mas do conteúdo. Eu devo fazê-lo com empenho. Eu devo me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e ensiná-la com esmero. O que exorta, faça-o com dedicação. A exortação, a palavra exortação, seria a palavra parakalon, que é usada inclusive para o Consolador, Paracletos, que é um nome do Espírito Santo. Então, o que exorta ou o que consola, o faça por meio do dom. Dedique-se ao encorajamento, à exortação, à consolação. Barnabé era um homem que tinha esse dom, ele é chamado de filho da consolação. E nós somos chamados então a encorajar e a exortarmos uns aos outros. E quando nós encorajamos uns aos outros e exortamos uns aos outros como membros de um só corpo, a caminhada fica mais leve. Quando a gente se permite ser corrigido pelo irmão, e quando a gente ama o irmão a ponto de querer corrigi-lo, de sentar com ele. Não é fácil, meus irmãos, chamar a atenção às vezes de um irmão, e não digo de fazê-lo no sentido de denúncia, no sentido de queixa. Eu digo de fazê-lo no sentido de chamar o irmão, de sentar junto com ele e falar: meu irmão, o que está acontecendo? Meu irmão, o que você está precisando? Olha, isso aqui que você está fazendo não é certo. Você já pensou? Olha o que diz a palavra de Deus. Não é fácil porque nos tira da nossa zona de conforto. Às vezes é mais fácil ficar bem com todo mundo, porque o que o irmão pode pensar, né? Mas Paulo diz: o que
exorta, faça-o com dedicação. E nós somos chamados, queridos, a enxergar a realidade dos nossos irmãos, não sermos egoístas no meio do corpo, de entrar aqui simplesmente fechando os olhos para qualquer outra coisa e egoísta. Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para encorajar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, Paulo vai dizer isso: exortamos-vos também, irmãos, que vocês admoestem os insubmissos, que vocês consolem os desanimados, que vocês amparem os fracos e sejam longânimos para com todos. Então o que Paulo está dizendo? Se há insubmissão no meio do corpo de Cristo, eu como um irmão que amo o meu irmão, se ele está insubmisso, eu devo admoestá-lo. Se há alguém desanimado, eu devo consolá-lo. Se há alguém fraco, eu devo ampará-lo. Deus nos chama para sermos bênção. O que contribui? Faça-o com liberalidade. O que dá, Paulo então explica que deve fazer com sinceridade, com simplicidade, com generosidade. A questão não é simplesmente de quantidade, mas de como. Ser simples. Não é alguém que contribui com o intuito de aparecer. Quer trocar? Então não é alguém que contribui com o intuito de aparecer. É alguém que contribui com simplicidade. Ele tem o dom de contribuição. E aqui é alguém que tem o dom. Ele dá além. Ele dá mais. E quem faz isso? Aquela viúva pobre. Ela dá tudo que ela tinha. E ela não dá com o intuito de ser louvada ou de aparecer. O que preside com diligência. Então aquele que lidera, que faça com diligência, com zelo, que coloque a sua vida nisso, não com o intuito de oprimir, mas com o intuito de servir. O que exerce misericórdia para com os necessitados, o faça com alegria, que não o faça com a necessidade de ser constrangido a isso, mas que exerça a misericórdia, o coração para com a miséria. Se eu vejo aquele que necessita, aquele que precisa de ajuda, eu faço isso com alegria e não gemendo. Eu faço como para o Senhor. Diante disso, queridos, Deus nos dá dons de acordo com a sua graça, com o intuito de desenvolver a sua igreja. E para usar esses dons, nós devemos compreender que todos os dons a nós conferidos vêm da parte de Deus. Que nem todos têm os mesmos dons. Deus nos dá dons distintos. E nós devemos saber quem nós somos e o que nós fazemos melhor, e aquilo que Deus nos separou para que nós possamos servir no corpo. E devemos nos dedicar ao serviço para a glória de Deus e não para o nosso sucesso pessoal, engrandecimento pessoal. E dispostos a usar os nossos dons com todo o nosso coração, não retendo nada no serviço de Deus. Paulo nos exorta, queridos, a sermos humildes, a reconhecer que nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada, mas nós fazemos parte de um corpo onde somos iguais, onde somos unidos, e só há um cabeça que é o Senhor Jesus Cristo, e nós somos governados pela palavra de Deus, e devemos servir uns aos outros, com humildade, unidos, para a plena edificação do corpo de Cristo, naquilo que Deus nos deu, pela sua graça, para a glória do nome dEle. Que Deus nos abençoe, queridos.